Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos novamente no espaço do Caminho do Encontro, no mês da mulher. Eu sou Maria Laura Babiquian, fundadora, esperando hoje a nossa convidada de honra, Luciana Temer. Vamos a darle un tiempo a que nossa platea vaya entrando. Unos minutinhos. Hola, Estela, un placer. ¡Ay, desde Buenos Aires! Buenas noches, Estela, un placer tenerte aquí. Un placer. Bien, vamos a convidar a Luciana. Ya le mandamos el convite. Gracias, Estela. Hola. Oi. Hola. Qué placer tenerte acá, Luciana. O prazer é meu. Un prazer enorme. La verdad, una honra poder recibir a alguém como você no espaço do Caminho do Encontro. Eu acho que, como eu coloquei no convite, você é uma mulher fora da curva. Fora da curva mesmo. Não é verdade, não é verdade, Oh, não. Acho que eu estou bem fazendo a mesma estrada que todo mundo, viu? Sim, mas eu acho que, bom, eu gostaria que você se apresentara, mas teu currículo realmente é muito rico, Luciana, muito rico, porque eu acho que se uno traz um pouco a história do que é Brasil e do lugar que têm as mulheres dentro da sociedade e da parte, neste caso, da advocacia e da parte legal, realmente uma carreira desafiadora. Sim. Porque não é um lugar fácil de conquistar, concordás? É um lugar difícil de conquista. E eu acho que todo espaço que é muito tradicionalmente masculino é mais difícil para nós, logicamente, né? Mas acho que a verdade é que a gente tem feito isso muito bem feito, esse caminho de desbravar esses espaços tradicionalmente ocupados por homens. Uhum. E acho que nós temos mostrado competência, tido sucesso e trazendo mais mulheres, né? Porque é isso, a história é uma puxa a outra. E justamente eu gostaria poner uma coisa antes de começar de cheio a falar em teu projeto e todo este tema tão importante, tão delicado e que uno tem que sacar da sombra, não? Porque eu acho que é um tema que em geral as pessoas têm muita dificuldade de falar e normalmente uno chega, por lo menos no mundo feminino, na violência doméstica da mulher adulta, sem contemplar todo o que aconteceu com ela na infância. Mas eu gostaria trazer, antes que mais nada, esta coisa de como você pode inspirar a la platea do Caminho do Encontro e estas mulheres 50 mais a pensar que podem buscar um novo propósito, um novo sentido à sua vida. Muitas vezes elas, Luciana, han tenido o projeto família como o projeto pessoal de base. E neste momento que os filhos já estão voando, sentem muitas vezes um ninho vazio, e eu trago ao caminho esta possibilidade de pensar em ressignificar seu propósito. E por que não pensar, por exemplo, no trabalho no terceiro setor? Porque eu acho que é uma coisa muito rica e para aquela que, mesmo afetivamente, muitas vezes se sente que seu projeto finalizou, fazer um trabalho com crianças e voltar a vincular-se com o mundo infantil e as crianças pode ser realmente um lugar de muita realização pessoal. Ou não, né? Desculpa, eu vou te interromper, porque assim, eu acho que tem um estereótipo de que a criança é algo que nos comove. Eu nunca me comovi com criança, por exemplo. Eu nunca gostei de trabalhar com criança, eu não trabalho com criança. A gente trabalha com enfrentamento à violência sexual, mas assim, eu tô te falando, mas eu tô brincando com isso porque, de fato, assim, eu sou uma pessoa que tenho 2 filhos, amo de paixão, mas minha conexão nunca foi com criança. Minha conexão sempre foi com adulto, né? Então, falando disso que você tá dizendo, eu acho que sim, né? Eu tô com 52 anos, eu tô sempre me reinventando, me transformando, é da minha natureza isso. Acho que todo mundo pode fazer isso, ou não é da sua natureza e gosta de estar onde está, e também isso é bom, né? Cada um tem que entender qual é a sua natureza. Mas essa questão do lugar para se estar, né?
eu acho que o terceiro setor, como você falou, é um lugar muito bom para estar. Eu estou há 5 anos, eu nunca tive conexão com o terceiro setor. Nossa amiga Carola Matarazzo, queridíssima, está há muitos anos, né, no terceiro setor. Aprendo muito com ela. Ela já é senior. Fico aprendendo com a Carola aí, né, com tantas outras mulheres incríveis que estão no terceiro setor. Acho que o terceiro setor é um espaço para mulher, mas eu acho que conselhos de empresa também são espaços para mulher, não é? Mas sabe desde que lugar também é espaço para mulher. Eu acho que, Luciana, muitas vezes as pessoas acham que o espaço do terceiro setor pode ser solamente desde o lugar da doação. Y no desde el ofrecer su tiempo y ofrecer tal vez su capital intelectual para pensar en poder dejar también un legado na sociedade. Porque uno tiene que tener un compromiso. Mira, mucho se fala en ese momento do Brasil, da situación que vive Brasil, da crisis que podemos estar viviendo. Mas minha pergunta es, ¿qué hace você, cidadão brasileiro, porque esto melhore? Porque creo que también es trazerles una concientización de decir, bom, ¿qué compromiso você tem fora de su núcleo familiar o de su grupo de amigos? Que realmente você puede agregar a la sociedade? E eu acho que este es un trabajo, por eso quiero que hoy fales un poco do proyecto. Primero gostaria que contes un poco quién es você, cuál es su carrera, cómo decidió entrar en esto do proyecto de Liberta, do Instituto Liberta. Nos conta, por favor. Tá bom. Vou contar e também tem um monte de gente aqui que já me conhece, que são amigas queridas que estão entrando. Mas eu vou contar rapidamente, né? Eu sou advogada de formação, sou professora universitária, dou aula na PUC há mais de 35 anos. Estou com 52 anos, completo 53 esse ano. E logo que eu me formei, eu virei delegada de polícia. Foi uma coisa muito diferente, né? Porque eu me formei com 21 anos. Estou vendo aqui a Toia, que foi minha colega de faculdade, minha grande amiga, né? E aí, de repente, eu prestei um concurso e virei delegada de polícia. E fiquei 5 anos na Delegacia de Defesa da Mulher, em Osasco. Né? Foi uma experiência muito intensa. Não tinha Lei Maria da Penha na época. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, era o que imperava. Hoje você veja, né, Maria Laura, nós conversamos sobre isso. A questão da mulher, da violência contra a mulher, é pauta todos os dias, né? Todos os espaços. E tem que ser, porque a violência ainda é muito grande, mas ela está na pauta da sociedade, né? Naquela época, bem menos. Há 30 e tantos anos atrás, bem menos. E depois, enfim, eu acabei pedindo exoneração, escrevi minha dissertação de mestrado sobre a questão da violência doméstica. Sempre segui a carreira acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Depois eu tive encargos públicos em alguns momentos da vida. Eu fui secretária da Juventude, Esporte e Lazer do primeiro governo do Geraldo Alckmin. E tinha até um grande desafio à época, porque a FEBEM, extinta FEBEM, hoje Fundação Casa, era ligada à pasta, né? Era um grande desafio com menores infratores. E mais tarde eu fiquei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da gestão do prefeito Fernando Haddad. Fui secretária há 4 anos de assistência social. E eu conto isso rapidamente, assim, mas para poder entrar na história do que eu estou fazendo hoje, né? Quando eu estava terminando a gestão do Haddad, o Eli Horn, que é um grande filantropo, um grande empresário, né? Ele me chamou e falou, escuta, você quer, do jeito dele, que não é esse, né? Mas você quer montar topa aí fazer um enfrentamento para enfrentar, combater a escravidão sexual de meninas? Mais ou menos essa foi a fala dele, né? E na verdade, era um instituto sobre violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na época, e eu falo disso porque a gente vai falar dessa invisibilidade, dessa temática, né? Veja, eu contei rapidamente a minha trajetória, que é uma trajetória que lidou sempre com a questão da alta vulnerabilidade social, né? Tô vendo o Buiú aqui, né? O Buiú, que eu conheci na época da assistência social, que faz um trabalho belíssimo aí também com a questão da vulnerabilidade social. Então, a gente estava sempre conectado ao tema. E quando ele me propôs este trabalho, eu disse o seguinte, com tantas questões sérias, mazelas maiores
por que o senhor escolheu esse tema? Por que eu fiz essa pergunta para ele, Maria Laura? Porque, indiscutivelmente, a violência sexual contra a criança é uma coisa que nos atinge sempre. Mas eu, à época, como eu acredito que boa parte de vocês, tinha ideia de que este era um problema residual na sociedade. Ou seja, se eu resolver a vulnerabilidade social, eu resolvo o abuso. Se eu resolver a educação, eu resolvo o abuso. E aí ele falou, não, porque ninguém fala disso. E agora eu vou dar o depoimento, presido o Instituto Liberta há 5 anos, ninguém fala disso, não é? E esta violência não é residual. Esta violência não tem classe social, não é? Não tem cor, não tem idade. É uma violência que está culturalmente aceita pelo silêncio das vítimas em relação às situações que vivem. Não é? Por quê? Porque se a gente for olhar, o crime sexual é... tem que dizer que o Flávio está aqui também. O Flávio faz um trabalho lindo com a Plan. A Plan Brasil faz um trabalho lindo de empoderamento de meninas. Então, assim, uma coisa muito, muito incrível, um trabalho que também precisa ser conhecido. Quando a gente olha para essa situação da violência sexual, este é o único crime que a vítima tem vergonha. Seja adulto, seja criança, mas criança muito mais. E o adulto que se percebe tendo sido objeto de violência sexual na infância, e a época não deu conta, se constrange ainda mais. Então, a verdade é, qualquer enfrentamento que a gente possa fazer dessa violência que é gigante, eu vou dar um dado para vocês, que eu tenho certeza a maioria de vocês não conhece. De todos os estupros registrados no Brasil em 2021, 60,6% foram contra menores de 13 anos de idade. Não é? Meninas menores de 13 anos de idade. Em 2019, mais de 21 mil meninas no Brasil ficaram grávidas entre os 10 e 14 anos de idade, fruto de violência. Ou seja, nós estamos falando de algo que não é pequeno. Isso a gente está falando das notificações, né? Boletim de ocorrência. E a gente está concordando aqui que este é um crime silencioso e silenciado. Então, veja, qualquer coisa que a gente vá fazer precisa partir do rompimento, do constrangimento das vítimas. Ninguém pode ter vergonha, nenhum adulto pode ter vergonha de ter sido vítima de uma violência sexual. E só quando nós, adultos, rompermos este silêncio sobre essa vergonha, é que a gente vai poder mexer essa chavinha da violência sexual no Brasil. Eu queria agregar uma coisa. Você sabe que eu participo do projeto Justiceiras e eu pego as mulheres na fase adulta. E, na verdade, eu dou suporte a líderes nacionais, líderes locais e voluntárias. Que, por supuesto, as voluntárias, en el 80-90%, ya sufrieron violencia, ¿ok? O sea, no es que es una mujer que llega que no tiene histórico con la violencia. Bueno, o sea, que ella ya viene con sus marcas. Y todas ellas, en el discurso de ellas, a secuelas da infancia. Por eso eu queria muito trazer a você hoje aqui. Porque não adianta de nada nós trabalhar a violência doméstica, seja psicológica, financeira, física, virtual, moral, se nós não vemos o passo prévio, que é na infância. E creio que há uma coisa que uno hoje tem que tentar de desmitificar, Luciana, e é não tenha vergonha de falar. Não sienta que você vai ser rotulado para a vida toda porque você está contando sua situação. Muito por contrário. Talvez el contar seja a porta para empezar um processo de cura, resignificando sua dor, pensando que vai poder evitar a dor do outro. Porque uno tiene que tentar encontrar un significado a esa dor, ¿concordás? Claro. Es una dor muy difícil de elevar. Entonces, el poder falar, eu acho que habría que hacer, Luciana, hasta un trabajo en las escuelas. Tendría que haber un trabajo desde el Ministerio de Educación. Porque uno puede falar historia, geografía, matemática, tantas cosas, mas tem coisas que están na punta das narinas nossas. No lo estamos viendo este problema. Y no podemos olhar de lado. Y la pandemia exacerbó los cuadros de violencia en todos los niveles socioeconómicos, en todos. Entonces, no es que esto pasa
no nível mais baixo porque hay una falta de trabajo o porque tem dificultades. No, no, no. En el nivel alto también acontece. Y yo diría que muito más silenciado que no nivel baixo. Sem dúvida. Entonces, ¿cómo hacer para encorajar a ese público? Encorajar, esse tem que ser nosso desafio. Eu tenho a receita. Primeiro é que sacarlo da sombra. Eu tenho a receita aqui, vou trazer a receita. Por favor. Eu tô brincando que é a receita porque não tem uma fórmula única, né? Mas a verdade é que você falou duas coisas muito importantes. Você falou da fala como processo de cura, né? Não se cura uma dor como essa ou uma trauma como essa, mas dá para trabalhar isso de outra forma. Então, tem duas coisas. Uma é que falar, a gente tem uma campanha no Instituto Liberta, que é Falar Liberta. A gente acredita mesmo. Inclusive, nós fizemos uma vez um seminário com a Vera e a Conelli, e ela falou, olha, nós somos seres de linguagem. A linguagem retira de nós dores e coisas, né? Então, é importante que a gente... Que lindo isso! Que lindo isso! Falar... Para qualquer dor. Qualquer dor. Não só para isso, para qualquer dor. Falar. E outra coisa, eu vou te dizer, se você falar, espera um pouquinho. Alguém do seu lado vai contar uma história também. Ou própria, ou que sabe, ou que conhece. Eu desafio vocês que estão assistindo aqui a gente, essa conversa. Começa a falar. Não precisa falar, se você não foi vítima, você não vai inventar que foi vítima, mas fale do assunto. Abra esta possibilidade. E vocês vão ver que as histórias vão aparecer. Porque quando você fala, não só você cuida de você, como você acolhe quem está próximo. Seja você tendo sido vítima ou não, você abre espaço para acolher pessoas próximas. E eu tenho essa experiência... E aqui eu gostaria de agregar menino como menina. Aqui não tem claro, sexo. Menina aqui como... não sou menina. A gente tem um dado, que eu acho que é um dado interessante, que é o seguinte, a maioria esmagadora dos registros são de violências contra meninas, né? Mas tem um dado que é bem significativo, que o registro de meninos, o ápice desse registro, é com meninos de 4 a 8 anos de idade. Veja que é muito perverso isso, porque são crianças muito pequenas. E acho que numa sociedade como a nossa, a criança é sempre objeto. Então, não importa se é menino ou se é menina, eu faço com ele o que eu quiser. Né? Então, a gente tem que mudar essa lógica. E a menina, ao contrário, ela começa a aumentar a violência aos 10 anos de idade e tem um ápice aos 14 anos de idade, pelos registros. Então, a gente precisa olhar para as meninas e para os meninos. Mas agora eu vou dar a receita. A receita que o Liberta achou. Porque eu acho que a solução é o que uno tem que investir também, porque é um tema denso. Um problema como esse, ele logicamente só se resolve com políticas públicas. Um problema nessa dimensão, eu acredito nisso. A sociedade civil tem um papel muito importante. Terceiro setor, enfim, toda a sociedade civil organizada tem um papel muito importante. Que papel é esse? É de trazer a consciência, de provocar o debate. Este é o grande papel da sociedade civil. E foi assim com o movimento feminista, que provocou a discussão sobre a violência contra a mulher, não é? Empoderamento da mulher. Então, o movimento feminista ele fez este grande favor para a sociedade. O que nós vamos tentar fazer agora é puxar o olhar da sociedade para a violência sexual infantil e a sua dimensão gigante. Para quê, Maria Laura? Para que a partir dessa explicitação do tamanho dessa violência, a sociedade comece a pressionar o poder público para a construção de saídas. E aqui eu vou fechar com você que a saída é educação nas escolas. É nas escolas que a gente tem que falar sobre essa violência e mais que isso, tem que falar sobre violências com crianças pequenas, mas tem que falar sobre sexualidade saudável com jovens. Totalmente. Eu vou te falar uma coisa. Por que tem que ser na escola? Vou dar um outro dado aqui para quem está nos ouvindo. 67% de todas as violências sexuais registradas contra crianças e adolescentes aconteceram dentro das casas. 86% com pessoas próximas, na maioria das situações, relações intrafamiliares. Por isso, Maria Laura, que é na escola que a gente tem que falar sobre essa violência e tem que falar, lógico, que quem falar em casa e puder falar em casa, tanto melhor. Mas tem muita gente que não tem condições de falar em casa. Não é? No seja porque a violência está em casa, porque a escola pode passar a ser um continente
onde essa criança pueda confiar e contar o que passa em casa. Exatamente. E é isso que é, viu? As pessoas que lidam com escolas, professores, principalmente da rede pública, são eles que recebem essas notícias. Eles que sabem. A gente não tem uma estatística de quantas notícias chegam pelos professores, mas eu, que fui delegada, te digo que a maioria das situações de violência sexual que a gente tinha notícia na delegacia era por meio da escola. Bom, mas agora a receita, né? A gente quer fazer isso para fazer política pública. E agora eu vou convidá-los a todos para conhecerem um movimento que nós estamos lançando, que o Liberta está lançando, que é um movimento chamado Agora Você Sabe. E eu vou dar aqui www.agoravocêsabe.com.br. Quem entrar amanhã eu coloco, quando acabe a live que fica gravada, eu deixo, fica tranquila, boa. A gente coloca toda a informação. Seguinte, este é um convite e é um processo, quem quiser fuçar, mesmo quem não tenha sido vítima de violência, vai lá, vai ler o que é ser vítima de violência e tal. Porque a gente está convidando pessoas adultas que sofreram alguma violência sexual na infância ou adolescência. Aí já colocou, aí já lo tenis, agora você sabe como... Boa! Obrigada, Fê! E a gente... E a gente faz o seguinte, a gente convida a pessoa a gravar 3 frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. É gravar essas 3 frases e nos mandar. Não precisa falar o nome, não precisa falar como foi, não precisa falar quem foi, não precisa falar nada. Porque dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, a gente vai soltar uma passeata virtual. Essa passeata virtual vai estar lotada das pessoas que deram seus depoimentos, nunca vão aparecer sozinhas no vídeo, sempre com mais 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo e passando na tela, numa live permanente, como se fosse uma passeata e você estivesse participando dela com todo o anonimato que implica numa passeata e com toda a importância e grito de guerra e de propósito que existe numa passeata. Então, Maria Laura, eu convido a todos para, inclusive, divulgarem, entrarem no Liberta, né, no Instagram do Liberta. Para divulgar. No Instagram do Liberta, a gente vai explicar todo esse processo, né? Então, porque lá no site, quem for fuçar, não vai saber ainda que essa passeata não aparece sozinho, salvo se tiver curiosidade de ler os termos de utilização da imagem, de autorização de utilização, vai encontrar lá que a minha imagem só poderá ser usada se for passada com mais 4, 5 pessoas, com mais 4, 5 vozes. Luciana, está entrando mais gente, logicamente por horário, está subindo a gente. Eu gostaria muito repetir o conceito de que nós queremos sacar da sombra, sacar do anonimato e dessa coisa de eu não vou contar porque tenho medo ou eu não vou contar porque me vão a marcar como que sou gay. No caso do menino, sabes que é uma coisa muito forte. Se eles sabem que eu fui abusado, se vão a reír, me vão a fazer bullying. Eu acho que hay que hacer un trabajo interdisciplinar, ¿concordás? Dentro claro. de la escuela también, dentro de los alumnos, para que los alumnos también sean educados para acolher a un colega de ellos que haya podido sufrir este tipo de violencia. Porque hoy claro. puede ser él, mas amanhã puede ser você. Ninguém sabe a quién le puede tocar, ¿sí? Entonces, yo acho que hay que hacer o trabajo en la escuela, o trabajo de no rotular, porque yo acho que ese también es un motivo por el cual muchas veces los pais tienen miedo de contar. Mi filha va a ficar como una prostituta o mi filho va a ficar como un gay, me explico. Y por otro lado, muchas veces también la crianza tiene miedo de contar porque tiene miedo que acontezca algo con aquel familiar que está abusando de él dentro de su casa. Porque en el fondo él lo quiere. Puede ser un tío, una avó, un padrastro, un pai. Entonces, lo van a poner preso, lo van a castigar. Creo que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta, Luciana. Ahora, yo voy a traer de nuevo a la mujer adulta con la cual a mí me toca conversar y que ya falamos. Yo gostaria muito. Vos sabés que la mujer que sufrió violencia doméstica fica con un resentimiento, y no falamos de esto. Igual yo que ese resentimiento contra la imagen masculina
no colabora, no ayuda. Porque además, en general, son mujeres que son más, que tienen filhos dentro de la casa, que están viendo que esta forma de amar es normal, que amar con violencia es como se ama. Entonces se mantiene un círculo que se vive alimentando de generación en generación. Y eso es lo que a gente precisa cortar. Entonces, eu acho bom entender da violência doméstica na vida adulta, mas eu acho que hoje o olhar a gente lo tem que poner na infância, porque senão vamos a continuar teniendo quadros de violência doméstica en la vida adulta. Não tem por dónde. Agora, conta um pouco mais dessa campanha, Alejandra. Luciana, ¿qué es lo que você quiere ganar além da visibilidade? Qual é o objetivo? Pode cambiar então, o objetivo é o seguinte, o objetivo é, a gente tem um plano, né, estratégico do Instituto, porque, a verdade, a gente vai lançar 18 de maio, a gente espera lançar já com pelo menos 10 mil depoimentos, acho que a gente vai ter mais que isso, eu preciso atingir 1 milhão de depoimentos, e quando eu tiver isto em mãos, Maria Laura, este é um instrumento para um advocacy junto aos candidatos à presidência e ao governo dos estados muito potente. Veja, sim, julho, agosto, esse movimento tiver a dimensão que a gente espera que ele tenha, eu posso chegar para as equipes dos candidatos a presidente, a governador e dizer, então, agora você sabe, qual é o plano que você tem no seu governo para o enfrentamento desta violência. E aqui, o plano que nós propomos é a educação. O que nós entendemos necessário é a educação. E aqui eu vou pegar o gancho que você falou sobre a violência doméstica, a violência da mulher adulta. E de fato, claro, a gente tem que continuar enfrentando a mulher adulta, mas você sabe, quem trabalha com política pública, não precisa ser muito para saber, que a prevenção é muito mais barata e eficiente do que a repressão. Total. Né? E a gente está sempre na questão da violência contra a mulher trabalhando com a repressão, com o que... Aí, voltar os olhos. Voltou? A gente vai voltar os olhos para as meninas, não é? E olhar o que está acontecendo com essas meninas, ou melhor, evitar que aconteça com essas meninas o que já está acontecendo com essas mulheres adultas. E vou pegar um outro gancho do que você disse. Evitar que aconteça com essas meninas o que aconteceu já com as mulheres adultas significa conversar com meninas e com meninos. Essa história de excluir os meninos da história, eu não entendo. Porque esta conversa... Eu sou pai de 3 meninos, então posso dizer-te, não é? dá, porque o menino vai tratar a la menina em uma balada, em uma saída, ou o que for, según como ele foi educado em casa. Según como você le diga, olha, quando a menina diga não, é não, querido. É não, claro. É não. Entende? E isso pode ser discutido, mas isso pode ser discutido na escola. Nós temos um projeto que a gente desenvolveu aqui no estado de São Paulo que chama Tá na Hora. O Tá na Hora a gente fez em 6 escolas públicas do estado de São Paulo, 2 aqui no Capão Redondo, em São Paulo, e 4 no interior, onde a gente discutia com alunos do ensino médio sobre violência sexual e sexualidade, mas a partir do que eles reconheciam como violência. A nossa discussão é: o que é violência para você? O que é violência sexual para você? O que é exploração sexual para você? E a partir dessa provocação, a gente ia trabalhando com o grupo e foi muito transformador. Porque eles começaram a reconhecer que estavam em situações de violência que eles nem reconheciam como violência, tamanha naturalização da violência de toda ordem e também, ou especialmente, a violência sexual. Então, é no processo do debate, da educação, que você consegue construir umas pessoas melhores, não é? Eu me lembro do caso de um menino, especialmente, que a gente entrou numa discussão sobre pornografia, e até quem conduziu esse trabalho lindamente foi a Amanda Sadala, que hoje é de um instituto que eu sou conselheira, também o Serenas, de empoderamento de meninas, um instituto incrível, o Serenas. E a Amanda trabalhou com a gente no projeto no Tá na Hora, e ela contou a seguinte história, que o menino, quando ele começou a falar de pornografia, ele falou: pô, Amanda, mas agora também é isso? Não pode nada? Não pode assistir pornografia e tal? E ela falou: não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você assiste o que você quiser. Mas eu estou pedindo para você refletir. Quem é aquela mulher? Prestar atenção nela quando você assiste a pornografia.
se essa mulher de fato está feliz, se ela está gostando, se ela não tem conta para pagar, se ela não tem problema de drogadição, se ela não está numa situação de exploração, se ela não está sendo humilhada. Bom, essa foi a fala da Amanda, com alguns dados que ela trouxe, né? Ao final deste trabalho que a gente fazia com os jovens, que era um trabalho longo, ele chegou para a Amanda e falou assim: Amanda, ele usou uma expressão lá, você me ferrou. Agora eu não consigo mais assistir pornografia porque eu olho aquela mulher e eu falo, não, gente, não tá bom isso. Não tá bom isso aqui, não. Então, assim, você entende não é que pela todo esse negação, tema de é pela informar, de consciência. educar y de mostrar un otro aspecto. Porque convengamos, Luciana, que también, infelizmente, la mujer brasilera tiene una connotación en general. Carnaval, mulata, branca, cualquiera tiene esa cosa sensual y fuera. Entonces, hay una cosa errada desde la visión de la mujer brasilera no geral, me explico, cultural y mundial. Entonces, no tenemos que educar y mostrar que no es eso, gente, es otras cosas. Hay mujeres advogadas, médicas, madres de familia, trabajan. La mujer no es un objeto sexual, la mujer es una cosa como un todo y hay que respetarla como un todo. Entonces, es muy difícil também com os preconceitos que vem na sociedade. A mulher brasileira foi vendida como objeto lá fora há muito tempo, não é? E foi tratada, e ainda é tratada como objeto aqui dentro, infelizmente. Eu acho que... E houve uma venda da mulher brasileira como objeto lá fora, realmente, né? Assim, é uma coisa que a gente precisa desmontar essa imagem. Agora, nós somos mulheres que gostamos de carnaval, que gostamos de praia, de biquíni, e a gente pode fazer o que a gente quiser. Lógico. Todo mundo tem que respeitar a gente pulando carnaval, de biquíni, como a gente quiser, não é? E isso é uma coisa que a primeira que tem que acreditar é essa mulher, Luciana. A primeira que tem que entender que ela pode fazer o que quiser é a mulher. Também vai desde uma atitude, desde a mulher, a mãe dessa menina, como ela prepara a essa criança, mulher, da infância até a vida adulta. Mas é preparar essa mulher para ela ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, respeitando os outros e os meninos da mesma forma. Eu acho que no final o que a gente está falando é de respeito. Respeito pelo outro. Não importa a cor, não importa a religião, não importa o sexo, não importa... Por isso que eu acredito tanto no processo de educação, para todas essas questões. Hoje, meu foco de trabalho é a violência sexual. Hoje, o meu foco é esse. Eu já tive com outras questões, já tive com política de drogas, já tive com população de rua, não é? Hoje, o meu foco é esse. Já tive com violência contra a mulher. Mas o que eu acho que, no final, vai resolver, de fato, para a gente ter uma sociedade melhor, é um processo de educação cidadã e respeitosa, né? É esse processo de uma educação mais ampla. Quando a gente fala de educação, as pessoas pensam em educação formal, conteudista, né? Matemática, português. Lógico que a gente tem que aprimorar todas essas questões no sistema educacional, mas não é isso que vai mudar a sociedade, não. Não é saber mais português, nem mais matemática que vai mudar a sociedade. Você está trazendo uma coisa que eu acho que é muito bom, porque uno sempre esperava, desde os governantes, desde a política. Você está fazendo o movimento inverso, da população hacia os políticos. Porque também é uma forma, Luciana, que o cidadão tome a consciência de que seu voto pesa, sua opinião pesa, como lo vai fazer, e que ele pode pressionar. Porque, em definitiva, os políticos deveriam estar em função da população, correto? Que muitas vezes não acontece. Então, fazer esse movimento de juntar esse milhão para ir a pressionar é um movimento diferente. É ao contrário. Mas esse é um movimento, eu vou dizer para você, aí é uma análise política, né? É um movimento natural nos sistemas democráticos. O problema é que o Brasil viveu historicamente momentos de autoritarismo e de democracia frágil, sempre frágil. A gente está, né, e torço que permaneça assim, num dos períodos mais longos de estabilidade democrática. E é só nos processos democráticos que a sociedade civil tem força. A nossa sociedade, Maria Laura, está aprendendo a força que tem agora,
numa estabilidade democrática. E é preciso que isso fique reforçado cada vez mais, a importância da sociedade civil organizada, não é? Participando Es una da vida democracia pública. muy joven, Luciana. Entonces todavía hay mucha cosa para aprender y venimos con un histórico. Todos los países de América Latina, yo no soy brasileña, soy argentina, mas la historia desde algún lugar se repite, en donde no había un protagonismo político. Las personas se están educando para eso. Sim. Yo acho que por eso es tan importante hoy lo que hacen las medias, las redes sociales, de poder levar, lógicamente, en lugares con contenido de calidad, buen contenido para que las personas se eduquen. Porque si te pones a pensar, Luciana, en toda casa hay un celular, de cualquier nivel socioeconómico, de un nivel medio bajo, puede no puede tener computador, más puede tener celular. Entonces, ¿por qué no comprometernos los que realmente nos queremos comprometer con llevar contenido de calidad y educar para pensar en un país mejor, en una sociedad mejor? Lo que estamos haciendo hoy, que es contenido, instrucción, para que las personas entiendan que tienen derecho a poder contar su historia, poder hablar. Supongamos que hoy, Luciana, alguien que nos está escuchando, sabe que dentro de su casa uno de sus hijos, sobrinos, enteados sufre violencia. ¿Cuáles son los pasos legais que se tienen que hacer para denunciar ou para pedir auxílio? Como se faz? Qual é o caminho? Bom, na verdade, eu falo que o silêncio é a única impossibilidade, né? A única coisa que não pode acontecer. Mas quando você tem uma situação muito próxima, eu acho que eu não tenho dúvida de que o primeiro caminho é de acolhimento com a criança ou adolescente, né? Eu acho que a gente fala muito do sistema punitivo e é importante que se puna o abusador, mas é muito importante que se acolha a vítima, né? Esse acolhimento talvez seja o primeiro movimento necessário de acreditar, de acolher, de não culpabilizar. Esse é o primeiro movimento. E que é um movimento difícil para as pessoas, né? Então, porque nós não temos a lente da violência sexual. Eu sempre falo, a gente tem que pôr a lente da violência sexual para poder enxergar que ela está, muitas vezes, próxima onde aparentemente seria inadmissível e impensável. Muito bem, então o primeiro movimento é esse movimento de acolhimento. Depois, logicamente, a gente advoga que as pessoas denunciem, porque é um crime. E denunciar, procurar uma delegacia especializada, se tiver condições de buscar um advogado para pedir, uma advogada para pedir uma orientação, de repente acompanhar até uma delegacia, né? De preferência uma delegacia de defesa da mulher, que eu acho que está mais preparada para receber esse tipo de denúncia. É lógico que os caminhos, cada um vai ter que descobrir o seu. O mais lógico é você ir a uma delegacia de polícia denunciar. Mas vamos imaginar que seja uma situação onde realmente eu não queira me envolver de forma nenhuma. Não é? Eu não quero me envolver diretamente com essa questão. Pode acontecer. Disca 100 e denuncia. A única coisa que é imperdoável e inadmissível é silenciar diante de uma violência de qualquer ordem, em especial uma violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, se eu não quero de jeito nenhum me envolver, eu faço uma denúncia anônima, né? Mas pelo menos eu vou dar a chance de verificação. Agora, o correto é isso. Você vai a uma delegacia, dependendo da situação do território, acessa um conselho tutelar, não é? Então, enfim, eu acho que você encontra um caminho, e o mais óbvio é a denúncia policial. ¿Tenemos hoy, Luciana, algún lugar de acolhimiento para estas crianças para que sean tratadas? No existe. Terapia, acompanhamento ginecológico. O que existe, vamos lá, muito... Hoje, se a pessoa tiver condição, vai contratar um psicólogo e está tudo bem. Não é? Para as pessoas que não têm condições. Isso. Duas coisas acontecem. Primeiro, uma coisa muito difícil é as crianças são retiradas de casa numa situação dessas, muitas vezes, se o abusador não sai, elas são retiradas de casa e são levadas para abrigos públicos, não é? Sem nenhum olhar específico e cuidadoso para esta violência. Isto é uma coisa grave, porque a política não está construída para cuidar, a política pública não está construída para cuidar com um olhar específico para esta menina. A assistência social, ela tem a política de assistência social,
tem um equipamento que é um serviço de proteção à vítima de violência, que é o SPVV, que atende, em tese, mas não é um atendimento psicológico individualizado e específico. Atende à situação de violência. Mesmo assim, é insuficiente, não tem vagas suficientes. Estou falando isso para dizer o seguinte: a gente só vai conseguir brigar realmente por políticas públicas eficientes para enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes quando a sociedade, de fato, ficar muito desconfortável com isso. E o nosso levante virtual é um levante para tornar a sociedade desconfortável. 18 de maio, eu vou projetar a nossa grande passeata em todas as capitais do Brasil, em prédios, à noite. Me aguarde. Né? E a gente vai ver a dimensão desta violência. Posso dizer algo? E hay que difundir esto, gente. Hay que difundir porque eu acho que en todo lugar hay alguien, mismo que no oye, pero que en la infancia de ella sufrió. Y es bom que conte. Você viu como fue Oprah, cuando Oprah salió a contar, las personas ficaron, wow. Sin embargo, eu acho que tem que verbalizarlo, tem que poner en palabras, tem que entender que es más común de lo que uno imagina. E que não está tudo bem. E quebrar os estereótipos, né, Maria Laura? Quebrar os estereótipos, que a gente falou aqui já. Sim. Não é um problema da comunidade, da filha da minha funcionária, não é. É um problema da nossa classe social e a gente precisa olhar com seriedade para isso tudo. Né? Então, assim, cara, precisa botar a lente da violência. Eu vou contar um episódio aqui. Conta. Um episódio de um médico que atendeu um menino de 6 anos de idade, levado pela mãe, um médico particular. A criança levada pela mãe, um menino levado pela mãe, que estava com sangramento nas fezes. Né? E a mãe, preocupada, levou o menino, o médico olhou, deu uma examinadinha e falou: isso aqui é ressecamento, você toma esse remedinho aqui e tal, não sei o quê. Uma semana depois, descobriu-se que ele tinha sido abusado pelo padrasto. Né? E a indignação do médico: como é que eu não vi? Você não viu porque você não está com a lente da violência e não imagina que uma mãe de classe média que vai levar uma criança cuidadosamente, o seu filho, a um médico, não é? Este menino pode ter sido vítima de uma violência sexual intrafamiliar. Não está no nosso imaginário. Não está. E tem que estar, porque isso acontece. Entonces, desde mira, as violências mais graves outra às mais área sutis. da sociedade muito interessante. Então, falamos del mundo escolar, el mundo na escola, perfeito. De concientizar, de falar e tudo mais. Talvez, não só no mundo educativo, como no mundo da saúde, da medicina, de los que estudian medicina, dos que hacen pediatría, me explico. Eles, toda la sociedad, en cada nicho, tem que tener esa lente da violência. Porque es una cosa que está. Y además porque todo el entorno favorece, Luciana. Os joguinhos, la media, lo que asisten en la TV, todo es pro violencia. No sexual, estoy hablando de violencia en general. Violencia verbal, violencia física, me explico, muchas veces violencia virtual. Entonces, la violencia está instalada en la sociedad de diferentes formas. Hoy estamos poniendo a lente na sexual. Y creo que también hay una cosa que uno se tiene que preguntar, Luciana, y es, ¿por qué la violencia está instalada? ¿Por qué está instalada? ¿Qué no nos está funcionando como sociedad para que la violencia esté ya presente? Porque tiene que haber algo, ¿concordás? ¿Será que entró Internet? ¿Será que son las redes? ¿Será que uno está muy virtual? ¿Será que la pandemia nos dejó fuera? Tenemos 1000 causas, mas está ahí. Y a gente no puede negar que está ahí. Entonces, tal vez el trabalho seja no mundo educativo e também seja na medicina. Trazer a consciência com médicos. Não é só na medicina, não é só no espaço educativo, é no médico, é no advogado. A formação é do aula há 30 anos. Não se fala disso na faculdade de Direito. Não se fala de violência sexual. Fala-se de crime, tá? Mas não se fala de violência sexual. Né? De relações, por exemplo, que poderia um advogado de família podia estar preparado para como lidar com uma situação de violência sexual intrafamiliar, por exemplo. Os advogados não estão preparados.
Muitas vezes eu tenho amigos que fazem direito de família, trabalham, são advogados, e que me ligam para uma situação específica que aconteceu e que não tem a menor ideia de como lidar, porque a gente não está preparado para lidar. E aí eu vou pedir de novo a sua ajuda, a ajuda de todo mundo, gente. A hora que tiver 1 milhão de pessoas falando, todo mundo vai ter que se preparar. Do camino y desde mi experiencia lo que veo en justiceiras. No adianta recibir a la víctima adulta, para mí eso está muy claro, porque la víctima adulta viene de un histórico, y si esto no muda, ella va a repetir el círculo con sus filhos, porque parece que vivir en un clima de violencia es normal, amar de esa forma es normal, que alguien ponga una mano encima suya en la infancia, para la criança es normal, hasta que alguien pare e diga, gente, esto no es normal, esto no puede acontecer. E você não tem que ter medo de contar. Eu acho que falamos tantas vezes de encorajar-nos ou encorajar. Eu acho que este é um ponto a ser trabalhado muito forte. Creo que nós temos, cada um de nós, que perder os preconceitos, saber olhar com essa lente da violência, saber estar atenta, ¿sabes, Luciana? Hay veces las personas viven tan corridas, con tanta cosa, que les parece que están enxergando, mas não estão enxergando. Ai, não, eu vi, meu filho está tudo bem, está sentado aí, me explico, está mais quietinho, está mais calado. Vejam a la criança, se hay um cambio de atitude na criança. Muitas vezes o termômetro, Luciana, es o rendimiento académico, y está errado. El rendimiento académico son un reflexo de alguna cosa interna que puede estar pasando con esa crianza. Entonces a la crianza hay que avaliarla como un todo. Y no sentir culpa, ¿sabes? Eu conversé muito com uma mãe que a filha sofreu uma violência muito assim, muito tênue, que ela não, nem pensava que estava acontecendo dentro de sua casa. E a primeira coisa da mulher foi: aonde estava eu que não enxerguei? Então, a vítima sofre e também essa mãe, ou esse pai, ou esse entorno, também tem que ser tratado, porque para eles também é muito difícil assumir que eles não enxergaram. Não enxergaram. Por isso eu perguntei, como se trabalha isto? Porque, na verdade, deveria ser um trabalho quase familiar, interdisciplinar, concordas? Sim, lógico. Teria que ser. Olha, isso não vai ser fácil nunca, né? Por isso que a gente fala, é melhor que não aconteça. Depois que aconteceu, é difícil tratar. O ideal é que não aconteça. Não acontecer significa romper uma cultura de permissividade. Porque eu vou insistir aqui nessa questão do silêncio, viu, Maria Laura? Porque o melhor é evitar. Porque depois que acontece, é um drama. Como é que a gente evita? Existe hoje, de verdade, eu estou convencida disso, este silêncio em torno desta questão torna esta ação permitida. Porque a verdade é que nós somos seres que nos contemos dos nossos impulsos. Totalmente. Sejam quais forem. Por isso que existe lei, por isso que existe punição, não é? Por isso que, assim, quando eu sou da época que, quando eu comecei a dirigir, não tinha cinto de segurança. Né? E, de repente, eu fui obrigada a usar cinto de segurança. Posso interromper-te uma coisa, só para que você veja a dificuldade das pessoas de ver sobre violência. ¿Sabéis que audiencia tenemos en este minuto? Só 10 pessoas. Para que você veja. Eu posso dizer-te que eu faço lives semanales e tenés temas que te tentan 70, 80, 60. Como les é difícil demais sentarte e escutar. E sabes, hoje uma pessoa muito perto a mim me dizia: Maria Laura, mas você está segura de trazer isto na Semana da Mulher, no mês da Mulher? Sim, tem que trazer, sim. Porque não só vamos a falar de menopausa, de falta de libido, de falta de desejo sexual, da pele, do autocuidado, porque isto também faz parte da realidade. E eu acho que talvez, Luciana, seja um trabalho de formiga, me explico? Hoje van a ser 10, si la hacemos dentro de 15 días a 25, y devagar. Y no por eso hay que dejar de hacerlo. No por Mas isso eu não tenho dúvida, eu venho fazendo isso há 5 anos, com 10, 5, 3 pessoas. Né? Eu não devo, porque assim, na verdade, a minha missão hoje é fazer o Brasil falar desse assunto. E eu fico muito feliz, você fala, por que falar disso no Dia Internacional da Mulher?
Eu tive a honra de ser convidada pela senadora Simone Tebet para falar ontem no Senado, na cerimônia de, enfim, sessão especial de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E eu fui chamada para falar sobre a violência sexual contra meninas e contra crianças e para chamar a atenção do Congresso Nacional e do Congresso Nacional dos parlamentares do seguinte: vocês estão fazendo um belíssimo trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Olhem para a menina e façam o mesmo trabalho. Façam o mesmo trabalho. Porque é isso. Eu vou dizer-te uma coisa. Primeiro, quero comentar. Primeiro, fico honrada que Ale Levy esteja, de atualidade, Ale Levy assistindo, e ela está colocando que fica chocada de que todo mundo deveria assistir. E eu insisto, as pessoas não querem entrar em estes temas. É muito difícil. É muito difícil, ¿sabes por quê? Porque é difícil olhar também dentro de casa, Luciana. ¿Será que esto acontece conmigo? ¿Será que solo acontece con un otro? No, eso acontece bem longe. Bem longe. Lá na comunidade. Acontece lá na comunidade. Totalmente, totalmente. ¿Y querés que te diga algo? Tenemos un compromiso como mulheres, ¿sabes, Luciana? Cuando yo creo Camino de Encontro, yo buscaba un espacio. Camino comenzó en 2018 en la librería Cultura. Yo comencé con encuentros presenciales de 15 en 15 días para justamente sacar de la sombra o sacar do silencio tantos temas de esta mujer que estaba entrando a los 50 años y que muchas veces ella no tenía a coraje de colocarlo en palabras o de reconocer en ella misma que estaba aconteciendo. Entonces, para mí ese movimiento, un movimiento un poco del propósito del camino, tal vez diferente a otros que hablan de 50 más, para mí hay una cosa desde a dor, por un histórico meu. Entonces, eu acho que uno tem que trazer esas coisas à luz, porque é a única forma que a gente vai poder melhorar, superar, ¿me explico? Y primero hay que comenzar reconociendo que existe. Entonces, esto que vos está haciendo para mí hoy es traer la conciencia de que tiene que haber una lente de violencia. Primera cosa, si nos negamos la violencia, difícilmente vamos a poder acolher a la víctima, porque no existe. Como você vai reconhecer algo que para você não existe? A gente precisa fazer o Brasil falar de violência sexual infantil. A gente precisa reconhecer que esta violência tem um tamanho gigante e atinge, direto ou indiretamente, a todos nós. Porque tem danos pessoais e sociais gravíssimos dessa vida. Isto atinge a todos nós. E eu te agradeço muito mesmo, Maria Laura, abrir esse espaço. E eu sei que não é fácil. E eu sei que é muita coragem da sua parte. Para mim... Não, é verdade. É muita coragem da sua parte. Abrir o seu espaço, que é um espaço que é esse, de acolhimento de mulheres, para dizer, olha, eu estou acolhendo vocês, mas a gente tem que enfrentar este tema aqui. Não, e además o que lhe estou dizendo é, senhoras, tomem consciência. Porque esto es un problema de todos. No es solo un problema da criança, é um problema de todos. E hoje você pode estar muito bem sentada aqui, dentro de 3 anos pode ser seu neto, sua neta. Então, tem que matar e tem que educar. E eu deixaria a porta aberta, Luciana, para que vengas todas as vezes que seja possível, hasta el 18 de mayo. Voy a decirte algo, tenemos 70 días, 69, na verdade, hasta el 18 de mayo. Entonces, eu acho que ainda temos muita coisa que se pode fazer. Muita coisa. Muita coisa. Eu gostaria, o Camino do Encontro tem uma newsletter que se comunica semanalmente com as seguidoras. Podemos poner informação. Gostaria um vídeo, mais informação, porque eu acho que, sabes que as pessoas, infelizmente, são dos números e são das estatísticas, Luciana. Sim. Que coisa louca, não? Mas temos números. Não pode ser, ela exagerou. No, ela não enxergou, me explico, está fazendo mídia. Não, gostaria, se alguém de tua equipe pode ter a gentileza de mandar, eu me vou tomar o trabalho de fazer um post explicando tudo o que hemos falado hoje em detalhe. Eu vou mandar para você todos os dados que você precisa para mostrar para as pessoas que te acompanham como é fundamental e como esta violência é enorme, e já temos registro dessa violência enorme.
só não conseguimos botar a lente ainda para enxergar. Posso decirte algo? Muito obrigada. Eu, quando falei contigo, te contei que eu não sou brasileira, mas que eu le debo muito ao SUS, porque durante 11 anos eu recebi uma medicação que, teniendo um plano privado, o plano não me dava por minha doença biológica. E para mim é uma forma de devolver a Brasil o que o Brasil fez comigo. Así que muito grata de que estés aqui, que me des a oportunidade de recibirte nesse espaço. E minha casa é tua casa. Obrigada, Okay? muito obrigada mesmo. Obrigada a você e, se Deus quiser, vamos a fazer outra live sim. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada. A live fica gravada e vamos a deixar todos os dados amanhã para que se interesse conhecer o projeto e também queira poner seu voto na campanha del 18 de maio. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo a Carola, que foi a que nos conectou. Sim, viva Obrigada, Carola, por exatamente. isto. Um beijo, gente. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada.